No dia da visita de Merkel a Portugal e no arranque de mais uma avaliação da Troika, a sexta, debruçamo-nos neste Causa das Coisas sobre o futuro de Portugal. As declarações da chanceler alemã no sentido de que Portugal não vai precisar de um segundo resgate e que o ajustamento está a correr bem, são politicamente sustentáveis ou têm de ser enquadradas no âmbito de uma mera declaração de circunstância? Merkel é o rosto da austeridade e é para ela que devemos canalizar as nossas frustrações, ou antes de mais temos de nos culpar a nós próprios e aos dirigentes políticos que conduziram Portugal ao abismo? Há mais alguma coisa que possamos fazer para além de aplicar a austeridade e esperar que as reformas façam efeito? Ou podemos, tal como sugere o CDS, iniciar já, neste sexto exame da Troika, uma renegociação política séria do memorando? Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Obrigado a ambos pela vossa presença. Manuel Monteiro, começo por si. Estas declarações preferidas pela chanceler alemã numa entrevista à RTP de que Portugal não precisa de um segundo resgate, que o ajustamento está a correr bem. O que é que valem? Valem muito, seja qual for o significado. Valem sempre muito. Quer dizer, parte-se do princípio que aquilo que é dito pela chanceler alemã, em qualquer circunstância, atendendo à dimensão e ao peso do país, vale sempre muito e valem muito mais ainda, dadas as circunstâncias, de estarmos perante a chefe do governo, do país, do Estado, se quiser, que mais contribui financeiramente para, ou um dos que mais contribuem neste momento para a situação de Portugal e de outros países que estão em situação económica ou financeira grave. Agora, podem ser declarações de mera circunstância, como você diz, atendendo à perspectiva de dar uma ideia de confiança, de vontade, de força, uma mensagem aos mercados dizendo isto está a correr bem e, portanto, apostem em Portugal, Portugal vale a pena, ou, apesar disso, podem tão só ser palavras à falta de outras melhores que procurem sossegar os espíritos, sossegar os ânimos, porque vir cá a chanceler dizer eu venho cá porque de facto as contas andam a ser mal feitas e Portugal precisa de um segundo resgate, isso parecia-me extraordinariamente complicado, não é? Quer dizer, bom, agora, você sabe que essa questão tem sido uma das questões que você leu, que o João leu na introdução, tem sido uma das questões, aliás, recorrentes em muitos artigos de opinião e muitas entrevistas, inclusive hoje do próprio Diário Económico, sobre se aquilo que esta senhora cá está a fazer nos deve levar a concentrar nela todos os nossos ódios de estimação, todas as nossas frustrações ou e angústias, não é? Sabe, eu sou um soberanista. E como sou um soberanista e como sempre fui um crítico deste modelo de política europeia, não posso ter a perspectiva de que tudo o que nos corre mal é da culpa da senhora Merkel. Ou de qualquer senhor Merkel por aí fora. Quer dizer, esta ideia de que aquilo que corre mal na minha vida, fruto das minhas opções, eu tenho que o responsabilizar a si, eu tenho que responsabilizar o Raul, é uma tendência extraordinária portuguesa. É muito portuguesa isso, é muito portuguesa e muito de uma elite político-partidária de que a culpa é sempre do parceiro que esteve antes de nós. Portanto, nós nunca temos responsabilidade de praticamente nossa. E, portanto, vamos ver as coisas como elas são. Eu penso que um dos principais problemas que Portugal tem chama-se Portugal. E chama-se Portugal porquê? Porque nós tomamos opções políticas, consciente ou inconscientemente, conhecedores de todas as consequências ou desconhecedores das consequências, enganados ou não enganados, mas a verdade é que fomos nós que tomamos essas atitudes. Dir-me-á, os alemães também beneficiaram em determinado momento, mesmo sem a senhora Merkel sem que ela estivesse no poder, beneficiaram dessas más opções de Portugal. É verdade. Mas é verdade que eles beneficiaram na medida em que incentivaram a construção e a aposta na rodovia, tinham interesse na venda de automóveis, apostaram numa série de investimentos que eram rentáveis para as empresas alemãs, quer as que estavam exclusivamente sediadas na Alemanha, quer aquelas que estavam sediadas essencialmente em Portugal. Estou-me a recordar da Siemens, que foi uma empresa que manifestamente esteve presente numa série de obras de infraestruturas de monta
e que gastaram ao país milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros, mas a verdade é que a principal responsabilidade, quando veio a Portugal um senhor chamado Porter, dizendo o país chamado Já lá vão Portugal, 20 anos, não é? o país chamado Portugal deve apostar nisto e não naquilo, e nós fizemos exatamente o oposto daquilo que o Sr. Porter entendeu, daquilo que o Sr. Porter nos aconselhou. Bom, a responsabilidade é portuguesa. Eu penso que nós podemos agora encontrar um bode expiatório na ideia de que a Sra. Merkel nos está a exigir muito dinheiro, etc., etc., mas não foi ela que governou Portugal, não foi ela que tomou as opções. Eu não tenho pessoal simpatia pela Sra. Merkel. E não me identifico com muito daquilo que a Sra. Merkel defende. Agora, isso não me conduz a eu estar permanentemente a criticar um líder político europeu, procurando com isso desresponsabilizar políticos portugueses. E era bom que muitos portugueses que se manifestam com total liberdade soubessem que de cada vez que estão a responsabilizar um líder europeu por aquilo que se passa no nosso país e que é da nossa exclusiva responsabilidade, estão a tirar a pressão de cima de políticos portugueses no ativo ou políticos que já não estão no ativo e que têm a verdadeira responsabilidade de nos terem conduzido à situação em que estamos, os que passaram, e estes de nos terem a conduzir para uma situação que eventualmente nos caminha, infelizmente, para uma situação de pobreza. Mas isso não pode levar, por muito pouca simpatia que eu tenha pela Sra. Merkel, a dizer a senhora é que é culpada do que me está a acontecer. Era só o que me faltava. Quer dizer, agora, dito isto, espero, como português, que esta visita cá da Sra. Merkel, e nomeadamente daqueles que a acompanham, dos empresários alemães, contribua para nos dar boas notícias de investimento. Eu acho que todos nós devemos esperar boas notícias desta visita e, nomeadamente, dos empresários que a acompanham. Raul, no plano político, de que forma é que esta viagem pode ser enquadrada, esta visita? Um sinal inequívoco de apoio a Portugal, uma ação de campanha para as legislativas alemãs de março do ano que vem, ambas as coisas? Certamente ambas as coisas. Agora, é evidente que depende da perspectiva com que se parte para a avaliação desta visita. Há manifestações que estão a decorrer e vão decorrer em Lisboa contra a visita da Sra. Merkel. Eu acho que elas pecam por falta de tino, porque é evidente que a Sra. Merkel vem dizer, imagine-se, se me permites o exemplo, que alguém que é um financiador deste canal de televisão viesse cá ver este programa e dissesse assim, sim senhoras, estão ali 3 indivíduos que são capazes de fazer um programa e, portanto, nós dizíamos, não, o senhor que é financiador deste programa vem cá, não tem direito a ver este programa e, sobretudo, não tem direito a dizer bem deste programa. Quer dizer, isto parece-me um paradoxo, de facto, de irracionalidade, se tu quiseres. Eu assisti este fim de semana a um congresso, a uma convenção chamada Convenção de um Partido de Esquerda, que é o Bloco de Esquerda. Tem alguma importância. Eu acho que a convenção é importante. Eu estou a falar dela porque tem, em função da visita da Sra. Merkel, acho que é possível contextualizar estes 2 momentos, em que se diz, vamos rasgar o memorando, vamos não pagar, vamos obrigar o Partido Socialista, que não só negociou nos seus termos, como o subscreveu na oposição, para dizer que Portugal não paga e acabou esta história. Eu acho que, como a Ana Monteiro disse muito bem, nós temos responsabilidades, quer dizer, nós temos de ter a consciência de que a Sra. Merkel é, obviamente, a líder do maior país europeu, mas eu quero crer, aí eu sou mais fã da Sra. Merkel que da Ana Monteiro, tenho dito aqui repetidamente, não só pela sua história pessoal e política, como por aquilo que ela tem feito na Alemanha desde 2005. Eu acho que é uma história de sucesso, não só para a Alemanha, como para a Europa. É evidente que há uma crise europeia, há uma crise do euro, há uma crise global, e, portanto, isso exige daqueles que são os dirigentes europeus, a começar pela chanceler alemã, um esforço suplementar. Eu não quero acreditar,
aliás, não consigo crer que a senhora Merkel quer o fim do euro e quer o regresso a um marco forte, ou um marco que englobe os países do norte da Europa e que deixe o sul entregue ao destino do norte da África, com tudo aquilo que o norte da África tem para dar ao mundo. Eu acho que a senhora Merkel teve a consciência de que o legado daquele que foi o seu mentor político, o Sr. Helmut Kohl, lhe exige, não é uma questão pessoal, mas é uma questão política. E as questões políticas são muito importantes quando se é político, porque acho que nos convoca aos políticos para um desafio que suplanta aquilo que é um desafio de quem não tem responsabilidades coletivas ou públicas. Portanto, eu acho que a senhora Merkel está metida numa camisa de 11 varas, se me permite a expressão, e tem feito o melhor e o que pode fazer por aquilo que é a Europa do Sul, que de facto já tinha descolado daquilo que era o rendimento da Europa do Norte. E tem uma opinião pública nacional que foi reunificada com aquilo que significou a reunificação alemã e que exige à chanceler alemã mais do que naturalmente os portugueses exigem ao governo português. Não sei se me faço entender. Portanto, este é o desafio da Sra. Merkel. O que a Sra. Merkel vem dizer hoje a Lisboa? Vem dizer, vocês estão a contribuir também para que eu possa, junto da minha opinião pública, dizer isto vale a pena, este caminho vale a pena. A chanceler não faz mais porque não pode, devido a essa animosidade da opinião pública alemã para com alguns, ou praticamente todos os países do Sul? Eu penso que sim. Aliás, é uma expressão que eu li este fim de semana, julgo que este fim de semana, quando a senhora Merkel foi apresentada, quando o atual primeiro-ministro português foi apresentado à senhora Merkel por um eurodeputado do Partido Popular Europeu, que é o Mário David, e a senhora Merkel disse: are you the nice guy? Uhum. Ou seja, porque o nice guy vinha de onde? Vinha da referência que o ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, tinha dito sobre Pedro Passos Coelho. Há em Portugal quem tenha a consciência de que isto é importante, ou seja, o PSD, liderado por Pedro Passos Coelho, está a dar a mão a este projeto. Depois é evidente que houve o P4, houve todo um conflito político-pessoal que deu no que deu. Agora, isto é muito importante. As relações políticas e pessoais muitas vezes são determinantes para a evolução destes conflitos económicos, financeiros e sociais. E eu julgo que a senhora Merkel não faz mais porque não pode responder à tua pergunta. Penso que ela quer salvar o marco, ela quer afirmar o marco como uma moeda, o euro, perdão, peço imensa desculpa. Euro barra marco. Não, o euro, não é o euro barra marco, é o euro, como uma moeda que se confronte de facto com o dólar. Isso é um desafio extraordinário, porque, quer dizer, se nós pensarmos de uma forma muito fria, o euro tem 12 anos, o dólar não tem, as matérias-primas fundamentais ainda se negociam em dólares, portanto, quer dizer, o euro tem um caminho muito difícil para... Eu não tenho a ideia conspirativa de que há uns economistas e uns políticos americanos que introduziram como princípio e fim de vida destruir o euro, para continuar a preservar o dólar como moeda hegemónica no contexto global. Eu não tenho essa ideia. Mas que é evidente que há interesses a esse nível, com certeza que existem. Claro. E quem é que na Europa tem feito pelo euro mais do que a senhora Merkel? Eu julgo que mais ninguém. Portanto, isso é importante. E, portanto, a visita da senhora Merkel a Portugal, no contexto em que é feito, dizendo à Europa e dizendo ao dólar, se quiseres, que Portugal é um contribuinte líquido no bom sentido para a afirmação do euro como uma grande moeda a nível global, eu acho que isso faz toda a diferença. E quando há partidos políticos que têm a tentação, apesar da reação do Partido Socialista este fim de semana ter sido exemplar, sobretudo através do seu porta-voz, no momento certo, de uma forma muito direta, dizendo que não é possível rasgar os compromissos que nós temos com a União Europeia e com a zona euro. E, portanto, eu quero acreditar que, apesar de tudo aquilo que eu tenho dito aqui, na minha modestíssima opinião, é que isto tem que ser alargado à responsabilidade. E o alargar este desafio à responsabilidade é englobar o PS neste desafio. Como acho que, de facto, faria todo o sentido, ou teria feito todo o sentido, a tentativa de hoje, em Lisboa, o governo português ter desenvolvido as ações convenientes para
o Dr. António José Seguro ter uma conversa com É o uma Sr. falha Merkel. grave. Eu acho que é uma falha muito grave. Quer dizer, não se pode pedir ao Dr. António José Seguro que segure a ala mais radical e compreensível do Partido Socialista e daquilo que está à esquerda do Partido Socialista, desta nova envolvência do Bloco de Esquerda como partido de governo e não de mero protesto, e não introduzir o Dr. António José Seguro no discurso europeu da Sra. Merkel. 10 minutos com a Sra. Merkel, mais não fosse para a fotografia, travariam... Poderiam fazer toda a diferença, não é? Com certeza, a política hoje é isso. A política hoje também é isso. Infelizmente, se quiseres, também é isso. Eu acho que aí o governo português deveria ter que superar essas questiúnculas pessoais ou políticas para ter mais em consideração o interesse nacional. E se hoje Porque em mesmo Lisboa... que essa visita não estivesse planeada da parte alemã, o governo português poderia e deveria introduzi-la na Com certeza. Não só o líder da oposição, que é o Dr. António José Seguro, como o líder da UGT, João claro. Proença, tem tido um papel, eu já o disse aqui e reafirmo com toda a clareza, fundamental nestes 18 meses de governação muito difícil. Nós temos que fazer bem a quem nos faz bem. Ou seja, então, o governo português deveria ter isso em consideração e aparentemente, estamos obviamente, a visita ainda não terminou, aparentemente, ainda não terminou, estamos a gravar este programa, Claro. então é preciso dizer. Já agora, aparentemente isso não foi conseguido, eu acho que é um erro crasso do governo português. É um erro, Manuel Monteiro. Penso que sim. Nessa matéria penso que é um erro, e é um erro que pode ter consequências profundas e negativas até a curto prazo. Porque deixar o Dr. António José Seguro, nem é propriamente o Dr. António José Seguro, É o líder do Partido Socialista. Exatamente. Com certeza. É o Partido Socialista e aquilo que ele representa institucional e politicamente no país, penso que não é correto, atendendo até à própria realidade concreta do país, quer dizer, porque nós, queiramos ou não... Há uma possibilidade, pelo menos em tese, de este governo não chegar ao fim da legislatura e de António José Seguro ter que, eventualmente, partindo do princípio que há eleições antecipadas e que o PS assume o poder, ser the nice guy. Voltar, exatamente. Ser o senhor que segue nas negociações mas ouça, mas até por isso eu penso que nós não temos vantagem nenhuma em não chamar a terreiro e não envolver mais o Partido Socialista. Mas se você me dá licença, deixe-me dar-lhe aqui no seguimento do que já foi dito, até pelo Raul e também por si, 3 notas. A primeira é esta. E eu, até porque tenho tido alguns relatos pessoais de pessoas que veem o nosso programa e que uns concordam imenso com o Raul, outros às vezes um bocadinho comigo e tal, mas que sentem que se fala claro e que há aqui uma tentativa de pedagogia, de explicar, para além das nossas opiniões, de explicar a quem nos ouve que isto, por muito complexo que possa parecer... Explicar a causa das coisas. Explicar a causa das coisas. Bom, primeira questão. Imaginemos que nós andamos todos em festa. Gastamos nas festas o dobro do que ganhamos. E num determinado momento estamos aflitos na nossa vida e vamos a um banco, seja ele qual for, e dizemos, olha, precisamos que nos empreste dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para sustentar a minha própria vida. E o banco olha para cada um de nós, percebe que a nossa realidade é uma realidade difícil e ou não nos empresta, ou empresta-nos o dinheiro em função do seu critério. E nós aceitamos ou não aceitamos. Quer dizer, a realidade é tão simples quanto esta. Há um país, mas o país é constituído pelo somatório de cada uma das pessoas, de cada uma das famílias, de cada uma das empresas. Portanto, isto para retomar a ideia de que eu não posso responsabilizar os outros por erros meus. Porque se eu não trabalhei, porque se eu não poupei, porque se eu gastei o que tinha e o que não tinha, e depois vou ao banco pedir dinheiro emprestado e o banco me exige um juro imenso, bom, eu bem posso achar que eles que são agiotas, que são horríveis, etc, etc, etc. Mas fui eu que lhe fui bater à porta. Não foi ele que me veio bater à porta. Desta vez não foi ele que me veio bater à porta. Durante muito tempo foi.
Os bancos andaram a bater à porta dos portugueses a dizer não quer crédito, tome lá crédito, mas você vai de férias, mas só vai gastar 10. Olha, isso é uma loucura, você tem que gastar 100. E, portanto, tem responsabilidade. Mas é uma responsabilidade portuguesa. Ainda assim, é uma responsabilidade portuguesa. Eu não posso, não é verdade? Quer dizer, eu vivo num prédio, gasto muito dinheiro no meu prédio, individualmente, e depois vou pedir ao vizinho de cima que poupou, que não andou a gastar, que não andou a jantar tantas vezes fora. Eu vou-lhe dizer, olha, você agora o condomínio vai aumentar, mas você vai pagar mais, eu vou pagar menos em nome da solidariedade. E ele diz, em nome de quê? Então, quer dizer, você gastou, eu não gastei, eu poupei, você esbanjou, você divertiu-se, eu trabalhei e eu agora vou pagar por si, mas por carga d'água. Portanto, eu também tenho que entender essa situação. Porque nós, portugueses, temos que perceber que a parte fundamental da responsabilidade do caminho a que chegamos é nossa. É a nossa enquanto cidadãos e é a nossa enquanto eleitores que escolhemos determinados líderes políticos e dos líderes políticos que conduziram o país aqui. Segunda nota que me parece importante. Há muita gente, e eu tenho ouvido muitas pessoas que falaram sobre isto e aquilo e aquele outro, estou-me a lembrar, por exemplo, sobre Freitas do Amaral, com todo o respeito pelas suas opiniões, de que nós devíamos ter um orçamento comunitário e de que a União Europeia devia ter aqui uma intervenção muito mais forte, no sentido, vamos chamar as coisas pelos nomes, de que as dívidas fossem de toda a União Europeia e não houvesse cá estas coisas que já falámos na semana passada, das dívidas soberanas, ou seja, das dívidas nacionais. Mas o professor Freitas do Amaral tem uma visão muito crítica sobre o futuro do país, que se continuar assim... Não, claro, mas ele é um defensor desta uniformização, se quiser, desta federalização europeia. O que é que isso quer dizer no que nos interessa? Federalizar a Europa significa federalizar a dívida. E federalizar a dívida significa que não há dívida dos portugueses, nem dos espanhóis, nem dos irlandeses. Dos europeus. Há dívida da União Europeia, dos europeus. Eu quero dizer às pessoas que essa ideia, que é uma ideia respeitável, que eu não partilho, significa aquilo que a senhora Merkel veio dizer, e isso não me agrada, é de que temos que encontrar mecanismos, disse ela a semana passada, para que a União Europeia possa fiscalizar os orçamentos nacionais e ter uma palavra final sobre a sua aprovação ou não. Ou seja, quando nós andamos aqui a discutir se o Presidente da República deve ou não enviar o Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional, se ele o deve ou não promulgar, etc., 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 essa federalização conduziria a que, independentemente da posição de cada um dos chefes de Estado, neste caso do chefe de Estado português, seria a União Europeia a ter a última palavra sobre os orçamentos nacionais de cada Estado. É uma espécie de um visto prévio obrigatório, em vez de ser do Tribunal Constitucional. Mas essa é uma opção, não é a minha. Mas as coisas têm que ser ditas, é? as coisas têm que ser ditas aos cidadãos, tal qual elas são, no bom e no mau. Porque esta ideia de dizer aos cidadãos, a Merkel é má, porque a Merkel devia ficar com a nossa dívida, porque a dívida tem que ser toda a Europa, porque a Europa tem que ser solidária. Mas a Europa ser solidária, no dia em que a dívida for toda a Europa e não apenas de cada um dos devedores, isso significa que toda a Europa vai mandar ainda mais na sua casa e vai ter um papel muito mais interveniente do que todos os tribunais constitucionais possíveis e imaginários, independentemente daquilo que disserem ou não disserem sobre a constitucionalidade ou não constitucionalidade dos diplomas. Aí sim é uma refundação do Estado soberano. Exatamente. E, portanto, os portugueses têm que perceber, e a classe política devia, com clareza, explicar aos cidadãos quais são as consequências das coisas. Porque a causa nós sabemos-la, mas qual é a consequência da adoção de certo tipo de caminhos e de certo tipo de medidas. Portanto, eu não me agrada à senhora Merkel, porque creio que a senhora Merkel quer, com mais federação ou menos federação, de facto, comandar politicamente a Europa. Compreendo-a. Mas isso não me agrada. Eu tenho uma perspectiva muito mais próxima daquela que é defendida pelos ingleses. Sempre tive. Mas respeito quem tem uma opinião diferente. O que eu não respeito são as pessoas que dizem para o bom, somos nós que mandamos. Para o mau, mandam eles. Quando ganhamos, ganhamos nós. Quando estamos aqui a perder, então a derrota tem que ser coletiva, tem que ser europeia, porque isso obviamente não pode ser, sob o meu ponto de vista. Raul, António José Seguro, um dos grandes ausentes, talvez o principal
desta visita da chanceler alemã a Portugal, afirmou que o primeiro-ministro deve dizer, no encontro que tem com a chanceler alemã, que Portugal não tem capacidade para aguentar mais austeridade. De facto, alguém tem que dizer isto à senhora Merkel? É quase o que o Dr. Manuel Monteiro está a dizer e, portanto, aí a diferença entre a esquerda e a isto direita. não é provocação e a direita. E a direita. A esquerda divide mais o espaço, ou seja, é como o Bloco de Esquerda, porque aconteceu este fim de semana. Nós queremos isto, nós vamos rasgar, nós não queremos a senhora Merkel a mandar... Quer rasgar no morango. Não, eu sei. Não. Ok. Por favor, Não tão esquerda, não é? não tão esquerda. Não tão esquerda. Agora, Ao que isto chegou, eu ser chamado de esquerda em direto perante público. os telespectadores, em público perante os telespectadores. isso acontece quando há alguém que está mais à direita que o Dr. Manuel Monteiro, neste caso sou eu que o afirmo e o assumo. Portanto, quer dizer, a questão da Europa, há a questão da ilha, a ilha que é a Inglaterra, que o Dr. Manuel Monteiro citou, é evidente que a velha manchete dos tabloides ingleses, não é? Quando há nevoeiro em Londres, O continente o está continente bloqueado. está isolado. Portanto, isto é uma perspectiva de facto de esquerda, ou seja, o problema é deles, não é meu. Desde que eu esteja bem, o problema é dos outros. E, portanto, é evidente que o Dr. António José Seguro vai dizer e está a dizer que a solução da Sra. Merkel não é boa para Portugal. E se nós quisermos fazer o deve e o haver, contar as contas, é evidente que não é boa para Portugal, porque nós temos que pagar aquilo que as dívidas contraímos e contraímos de uma forma consciente, aparentemente consciente e responsável. Esse é o problema de Portugal, como é o problema dos países devedores, desde a começar pela Grécia, a Irlanda, Portugal, e as economias estão mais debilitadas como a Espanha e como a Itália. Não passa pela cabeça, não aceito, não é aceitável, melhor dizendo, que foi a senhora Merkel ou alguém, enquanto laboratório alemão para ser hegemónico na Europa, que disse aos portugueses: vocês façam 3 autoestradas entre Portugal, entre Lisboa e o Porto. Isso são atos de responsabilidade pública. Ou seja, eu não vi na altura o Bloco de Esquerda a dizer acabe-se com essa autoestrada. Esta parceria pública ou privada com este grupo A, B ou C, para não citar nomes concretos, desde a Montanha Gila, a Somaga, com toda a legitimidade, estão a trabalhar, estão a fazer negócio, nós vamos fazer uma manifestação em frente à Assembleia da República contra a terceira autoestrada Porto-Lisboa. Isso é que é o exercício da responsabilidade pública, na minha opinião, numa sociedade absolutamente informada, em que nós todos nós temos acesso, de uma forma mais ou menos fácil, à informação que circula nas redes As sociais. Expos 98, os estádios Tudo de isso, futebol, o que Centro agora, Cultural aliás, de Belém, etc, sim, etc. tudo isto, na tudo minha isto. ótica. Mas houve quem te dissesse na altura contra. Apesar de tudo, o Centro Cultural de Belém está hoje a decorrer. Não, está bem. Um encontro- Não devido. Pode ser muito importante para o futuro do país. Não, mas enfim, há coisas que se podem fazer e há coisas que não se devem fazer. A diferença é o que se pode fazer e aquilo que não se deve fazer na vida. Mas na ouça, política como na Raul, vida. mas isso é verdade. Eu, por acaso, tinha na altura e manifestei Esta na é a altura... minha visão, ok, que pode ser uma entendida opinião como direita. sobre esse espaço em concreto, uma opinião diferente. Oh, Manuel, mas, independentemente disso... Se perguntasse à há uma esquerda questão- quantos estádios eles Claro, queriam queriam todos. para o Euro 2004, Ouça, todos. queriam 16. 16. Porque é Mas, evidente, ouça, satisfariam como muito. é uma responsabilidade nossa termos orçamentado obras, fossem elas quais fossem, por 10, e elas terem vindo a custar 1000. Esta questão é uma responsabilidade nossa. Quer dizer, a desproporção entre aquilo que foi projetado para determinadas obras custarem ao erário público no nosso país e aquilo que elas custaram de facto no final é uma coisa avassaladora. E isso é uma um problema da direita e da esquerda. Isso é uma Aí concedo Ouça, que a direita isso- não é diferente da esquerda. Claro, é uma responsabilidade... Provavelmente até é pior que a esquerda. Oh, Raul, Digo estou-lhe a eu. dizer que é uma responsabilidade nossa, portuguesa. Com certeza. É uma responsabilidade do país. Você ter gasto o que não tinha, ter projetado provavelmente o que não devia ter projetado e ter gasto e ter verificado que aquilo que construiu lhe custou, de facto, N vezes mais do que aquilo que estava previsto. E é isso que o Dr. António José Seguro, retomando a tua questão, tem obviamente aqui um problema de opção, ou seja, escolher entre manter a sua responsabilidade num
entendimento em que o Partido Socialista se envolveu, aliás, negociou e envolveu, ou então entrar numa atitude de ruptura, a ruptura democrática ele já afirmou, mas a ruptura perante os compromissos financeiros e económicos e financeiros perante a Europa. Portanto, isso é uma questão que é um desafio e será certamente uma dor de cabeça para o Dr. António Jorge Seguro escolher entre o Dr. Luís Amado, ou o Dr. Francisco Assis ou o Dr. João Galamba. Aquilo que eles representam, obviamente, com respeito pelas três pessoas que eu citei. Então, isso é um problema do Partido Socialista, que está, não direi como o tolo no meio da ponte, mas está envolvido num processo de dívida pública e de responsabilidade que ou escolhe um modelo que é dizer, eu vou rasgar, e aí a atitude do Bloco de Esquerda é inteligente. E quero aqui, se me permites, um pequeno sublinhado. Você está muito bloquista. Não exige nada ao Partido Socialista, não é? Admito que esteja impressionado com conversas sem pré-condições. Com a nova líder do Bloco de Esquerda. Impressionou-me, no bom sentido. Eu acho que a nova líder, não há uma liderança bicéfala no Bloco de Esquerda. Com todo o respeito pelo Dr. João Semedo, que é um homem de bem, um homem bom, mas não tem. A líder do Bloco de Esquerda, e daí a escolha do Dr. Francisco Louçã, que se percebe, é Ana Catarina Martins. Há quem diga que é pouco consistente. Eu discordo em absoluto conteúdo, eu acho absolutamente consistente. Eu não ouvi o discurso. Acho um discurso não tive a oportunidade. de uma envolvência e de uma garra. Não ouvi. De uma visão? A visão da própria. Nós devemos lutar por aquilo em que acreditamos. Não é a minha visão. Está nos antípodas daquilo que eu penso para uma sociedade, seja ela qual for. Agora, reconheço-lhe uma capacidade de transmissão de convicções que eu achei absolutamente notável. Não foi surpreendente, já a tinha visto no Parlamento, mas eu acho que o Partido Comunista e o Jerónimo de Sousa têm pela primeira vez um adversário à altura no Parlamento e vai tê-lo no dia-a-dia, e o Partido Socialista vai ter ali um problema, que é escolher, no limite, entre aqueles que vão empobrecer ainda mais, porque vão empobrecer mais, nós vamos empobrecer ainda mais. Não é uma questão da execução orçamental. A execução orçamental é um artifício para ver se o Dr. Vítor Gaspar é capaz de fazer melhor ou pior. É uma questão da vida das pessoas. Inevitabilidade das coisas. E o Bloco de Esquerda apanhou bem essa onda. E Louçã, que é um homem de facto inteligente e que teve 13 anos no poder, e quando se passa num político passar a pasta voluntariamente 13 anos de poder... Só isso é digno de elogio e de registro, claro. Não, exatamente. É uma atitude de uma racionalidade além daquilo que é racional, ou seja, ele escolheu quem queria escolher, eu não direi para fazer melhor que o próprio, mas para perdurar aquilo que foi construído pelo próprio. E quem assistiu, eu ouvi do princípio ao fim a intervenção da Ana Catarina Martins, é perigosa. É perigosa no bom sentido ou no mau sentido? Conforme, para mim, acho que é perigosa no mau sentido, mas isso é aquilo que nos distingue. Perigosa por uma questão de eficácia política. Eu não tive a oportunidade de ver o discurso dela. Vi uma parte substancial do discurso de Francisco Louçã, que curiosamente falou de emoção. E eu estava a olhar e estava a dizer... Como o João Semedo falou de emoção, é um discurso emotivo. Mas, ouça, são os 13 anos daquilo... Mas o Louçã é um homem que, e agora compreendo porquê, por aquilo que você está aqui a transmitir, porque é talvez dos políticos mais racionais que passaram pela vida política portuguesa depois do Dr. Álvaro Cunhal, no pós-25 de Abril. Meus senhores, temos a 10 minutos do fim aqui da nossa conversa. Portugal deve aproveitar na sequência de mais um relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado na semana passada, a propósito do G20, no sentido em que mais uma vez o Fundo alerta para a possibilidade desta excessiva austeridade ser política e socialmente insustentável. Portugal deve, à boleia de mais estas declarações, mais esta tomada de posição do Fundo Monetário Internacional, renegociar politicamente aqui o memorando, já nesta sexta avaliação da Troika, como defende o CDS-PP? Eu penso que sim. Não penso de agora, penso de há muito tempo, e acho que nós, como tudo na vida, se você está a fazer um tratamento para uma doença, e se persiste num tratamento que não está a contribuir rigorosamente nada, ou quase nada,
apesar do seu sofrimento e do seu estoicismo, que não está a contribuir quase nada para que você melhore, eu penso que só um ato de autoflagelação é que o conduz a manter esse ritmo, a manter esse tratamento e a não fazer uma alteração. E quanto a isso não tenho a menor dúvida e, portanto, subscrevo por inteiro aquilo que diz o CDS-PP. Agora, aquilo que a mim me preocupa é verificar a inconsistência da esmagadora maioria dos atores e dos intervenientes políticos portugueses. Porque aqueles, ou muitos daqueles, não apenas o CDS, e eu estou de acordo com o CDS hoje, quer dizer, mas aqueles que agora vêm dizer que é preciso renegociar, são quase os mesmos que aqui há meia dúzia de dias atrás, ou de semanas, ou de meses, diziam jamais, quer dizer, utilizando a expressão do outro senhor. Jamais. Que jamais. Que deu no que deu, não é? E isso a mim, confesso que me perturba. E perturba-me porquê? Porque é evidente que as pessoas podem ter que mudar de atitude perante circunstâncias novas. Mas preocupa-me verificar que nós estamos a ser, há uns tempos esta parte, governados por pessoas que viajam ao dia. Quer dizer, eles já não navegam à semana, é ao dia. Portanto, se dá para ali, vamos para ali, se dá para lá, vamos para lá. E isso a mim perturba-me, não me transmite estabilidade e não me transmite segurança. Raul, devemos aproveitar esta oportunidade para tentar negociar ou renegociar no plano político. Absolutamente. Qualquer coisa. Seja o que for, para melhor, deve aproveitar estas circunstâncias, não só do Fundo Monetário Europeu, do Fundo Monetário Internacional, como de outros sinais que vêm de observadores e de opiniões válidas na Europa e no mundo. Portanto, eu acho que o governo português, se insistir numa lógica em que só assim se pode chegar lá, eu acho que é um erro, claro. E, portanto, eu acho que o Dr. Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, o Dr. Carlos Moedas, que é um vice-ministro das Finanças, devem ter isso em consideração e devem fazer valer esses valores. Ou seja, dizer à Europa e dizer internamente, há uma mensagem de esperança que pode ser feita também por aí. Ou seja, dizer aos portugueses, isto está muito mal, vamos ter mais sacrifícios, 2013 vai ser um ano muito mau, mas há aqui um trabalho que foi feito de sacrifício e que pode resultar numa mais-valia que é esta em termos concretos. Isso deve ser feito, porque isso, aliás, é a arte da política, a arte do possível, muitas vezes é conseguir aquilo que parece impossível. Mas depois também há aqui uma incongruência, desculpa interromper o teu raciocínio, Raul, há aqui uma incongruência nesta questão, é que o Fundo Monetário Internacional, em Washington, noutros fóruns internacionais, emite já, de forma recorrente, estes alertas. Mas depois da mensagem que passa internamente em relação ao plano de ajustamento é que está tudo bem e que não é preciso alterações. Basicamente é isso. Eu até admito que haja divergências no interior daquilo que se chama uma troika e um triunvirato, como diz o Dr. Paulo Portas. Admito, isso é natural que exista. Agora, Portugal deve, se essa divergência existe, deve explorá-la. Deve explorá-la no bom sentido. Ou seja, dizer, esta parte dá-me jeito, esta parte não me dá jeito. Portanto, isso é muito importante. Deixa-me só para terminar, se ainda tenho tempo, uma referência que queria fazer, que trazia na cabeça, quer dizer, o célebre filme do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que devia ser o próximo Presidente da República, isto não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com aquilo com o que eu penso, e ele sabe aquilo que eu penso, fez um filme, quer dizer, que eu acho desajustado absolutamente à realidade, quer dizer, que obviamente... Eu confesso que ainda não o vi. Também é um filme que diz, pelo que eu sei já agora, uma nota de rodapé do humor, que quer dizer, supostamente iria passar nos veículos alemães, dizer que os portugueses trabalham mais que os alemães, pagam mais impostos que os alemães, são mais sacrificados que os alemães. Isto parece-me o professor Marcelo... versão mergulho no rio. Versão mergulho no Tejo. Portanto, isso é mau. Eu quero aqui deixar essa nota, porque o professor Marcelo é muito melhor que isso, e Portugal merece um professor Marcelo em grande forma, e merece, e exige, voltando à tua questão, que tudo o que sejam divergências no interior da Troika, daquilo que são os nossos credores, daquilo que são os nossos... que nos estão, obviamente, a acreditar que nós somos capazes de ultrapassar este cabo das tormentas, nós devemos aproveitar essas divergências. Portanto, o Dr. Vítor Gaspar não pode ser
não pode dar um mergulho no Tejo. E o registro foi dado aqui foi feito aqui o primeiro ato de primeira pedra, não é? Mas isso é velho em mim. do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu também senti isso, foi lançada a primeira pedra. Foi. Eu temo é que seja mais um exercício perdido da minha parte, ou seja, aqueles que eu quero que cheguem lá raramente chegam. Porque pode contar com Durão Barroso? Eventualmente sim, embora há quem diga que o Durão Barroso tem outras boas aspirações. Há um dos grandes companheiros de Durão Barroso que vai ser nomeado embaixador na OCDE, que é o Dr. Paulo Viseu Pinheiro, que é aquele que eu achava que era na sombra, era e é assessor diplomático do Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, vai agora para Paris. E há quem diga que o Dr. Durão Barroso, como bom chinês, apreciador da cartilha maoísta que está a desenhar, a pôr as peças nos sítios certos para chegar onde quer chegar. Não sei, o Dr. Durão Barroso tem imensas qualidades, mas afirmo aqui com toda a clareza, eu acho que o país merecia que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa fosse de facto, despenteasse a presidência da República. Fica aqui lançada a pré-candidatura. Marcelo Rebelo de Sousa, Manuel Monteiro, só para terminar, de facto, este momento... Mas será certamente o apoiante. Não vou pronunciar sobre isto. Há um almoço do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa com o Dr. Manuel Monteiro, enquanto líder do CDS-PP, que obviamente eu não estive presente, tive conhecimento dele, como teve todos os portugueses, e que certamente se discutiram coisas. E isso ficou tudo combinado na altura. O que você foi lembrar. Isso ficou tudo combinado. A memória de quando em vez. A maior parte dos nossos telespectadores já nem se lembra disso. Mas ficam-se a lembrar. Manuel Monteiro. No antigo Penta. No antigo Penta. Exatamente. Já não existe o Penta, mas existe o professor Marcelo Rebelo de Sousa do Manuel Monteiro para bem do país. E existe seguramente aquilo que se O que conversou eu quero dizer é que, almoço, não é? obviamente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa do Dr. Manuel Monteiro valem 1000 pentas. Não é? Eu percebo onde é que o Raul para onde ele quer conduzir esta conversa, mas o meu contrato aqui com os senhores não é para Eu estou-me a esforçar para canalizá-la para o outro lado. Os senhores sabem que nós não ganhamos rigorosamente nada. Isso é que era escusado dizer. Não, mas é verdade, é pura das verdades. No outro dia, por acaso, perguntaram, você vai lá agora todas as semanas. Milionário. Quanto é que lhe pagam? É para o bono. Pagam uma simpatia e o facto de terem paciência para maturarem, e eu tenho imenso gosto. E a absoluta liberdade de dizer aquilo que se pensa. Exatamente, de estar aqui. Eu queria fazer ainda mais uma pergunta. Mas veja lá, não é sobre o meu almoço, os meus almoços seguramente que não. Com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Esta avaliação em termos de gestão das expectativas pode ser determinante para se conseguir manter, enfim, o atual ambiente, que já não é famoso, ou deteriorá-lo ainda mais? Acho que tudo pode acontecer, sinceramente. Eu, aliás, há pouco não lhe disse isso, mas muito rapidamente, a senhora Angela Merkel até pode estar a prever que isto corra mal e vem aqui, até porque tem eleições brevemente, e vem aqui dizer, bom, mas correu é porque surgiram factos supervenientes com que eu não contava. Eu estou muito preocupado com o que possa acontecer a partir de janeiro, quando os portugueses receberem o vencimento de janeiro e perceberem que, de facto, a sua situação financeira vai ser... Quando todos nós ficarmos de frente contra a realidade. Vai ser totalmente distinta daquela que já têm hoje e que já é grave. Meus senhores, muito obrigado, vamos pela vossa presença. Até para a semana, onde vamos debater, eventualmente, esta ou a causa de outras coisas. Até lá.